Olá, pessoal. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui da nossa aula de esôfago e estômago, tá certo? Então, quais são os objetivos de aprendizagem para essa aula? Que vocês consigam reconhecer as principais estruturas do esôfago e do estômago, associar as principais funções de cada região desses órgãos e compreender os quadros clínicos mais prevalentes associados a eles, tá bom? Então, primeiro, quais as principais partes do esôfago, né? O esôfago nada mais é que um tubo, né? Ele é um tubo de músculo liso, né? Predominantemente liso, pelo menos. E esse tubo de músculo liso tem função de impulsionar, transportar o alimento, né? O bolo alimentar. Lógico que internamente ele é revestido de mucosa, né? Um epitélio aí pavimentoso estratificado, né? Para conseguir aguentar esse atrito, né? E por fora aí para uma camada de tecido conjuntivo aí frouxo, né? Isso daí é basicamente a constituição do esôfago. Então, o esôfago ele pode ser dividido em três partes. Ele segue logo abaixo aqui da faringe, né? Inferiormente à laringofaringe, a gente tem a parte cervical do esôfago, que é uma parte pequena. A maior parte do esôfago, que é a parte torácica, porque está ao longo do tórax. E logo abaixo do diafragma, né, aquele músculo da respiração, que divide a cavidade torácica da cavidade abdominal, a gente tem a divisão aqui abaixo do diafragma, da parte torácica para a parte abdominal, né? E o esôfago abdominal ele é bem curtinho e logo depois dele a gente já entra na região do estômago, tá? E o esôfago, só para vocês observarem onde ele está situado no corpo, né? Ele é uma estrutura bastante posterior, né? Então aqui, por exemplo, nós temos a traqueia, né, e os brônquios principais e a aorta, né? O esôfago, podem observar, o tubo todo do esôfago está atrás, está posterior à traqueia, né? E ele está aqui, ó, posterior ao arco aórtico, né? Ele está mais ou menos lado a lado aqui com a aorta, né? Principalmente a parte descendente ou torácica da aorta, tá bom? Muito bem. O esôfago, pessoal, ele tem algumas constrições. Ele tem geralmente três constrições fixas e uma que pode existir. Ele tem três constrições fixas. As três constrições são o que? Estrangulamentos, são estreitamentos do esôfago em algumas posições, né? Então, na região da faringe aqui, né, por causa da própria laringe e tudo mais, você tem uma constrição faringoesofágica, né? O primeiro estreitamento. Aqui, geralmente, é o primeiro ponto onde, se a pessoa engasgar com algum alimento, fica preso nesta região, né? Depois você vai ter uma constrição broncoaórtica, porque tanto o arco aórtico aqui, quanto os brônquios, né, no final da traqueia, vão pressionar o esôfago aqui para fazer uma segunda constrição. E a terceira constrição, né, é a constrição feita pelo próprio diafragma. Então, o diafragma aperta um pouco o esôfago e ocorre a constrição diafragmática, né? Então, são as três constrições aí do esôfago. Então, são locais mais propícios para obstrução aí por algum engasgo, por exemplo, né? Muito bem. Aqui só para vocês verem anatomicamente, né, ó, a cartilagem aqui, ó, especificamente a cartilagem cricóidea, né, da laringe fazendo a constrição faringoesofágica, né, o brônquio aqui, a traqueia, o arco aórtico, pressionando aqui na constrição broncoaórtica, né, também chamada de constrição esofágica média, e a constrição aqui diafragmática, na região do diafragma. Bom, muito bem. A abertura superior do esôfago, ela se faz mais ou menos nessa altura, logo após a laringofaringe, nós já temos aqui em continuidade o esôfago, né, que é, portanto, ó, posterior à laringe e à traqueia, né, o esôfago aqui atrás. Bom? E temos uma abertura inferior do esôfago aqui, né, que pode ser chamado também esta região aqui de esfíncter esofágico inferior, né? Esfíncter esofágico inferior, que faz algum controle aí do fluxo de alimento entre o esôfago e o estômago. Bom, muito bem.
E aqui, só para vocês verem, por curiosidade, um pouquinho da histologia do esôfago, né? Vocês observam aqui a camada mais interna, né? Que é o que? A túnica mucosa de revestimento do esôfago, e aqui, por comparação, tá? Para vocês verem os diferentes diâmetros, né? Então, vocês têm aqui uma túnica mucosa, ó, bastante espessa, né, para você poder aguentar o que? O atrito, né? O atrito desse processo, tá bom? O lúmen, que a gente chama, é a luz, né? É a luz. Ou seja, dando um zoom aqui, ó, é a luz, ou seja, o espaço por onde passa o alimento, tá bom? Então, essa camada de epitélio grossa serve para aguentar esse atrito do alimento passando, e é claro que isso é ajudado, né, pela saliva, né, que lubrifica o bolo alimentar lá na boca. Muito bem. Existe uma questão interessante, né, que nas regiões de constrição existe uma certa tendência, alguma fraqueza daquela parede muscular. E nessa região da constrição, das constrições, né, pode ocorrer o que a gente chama da formação de divertículos, né? Divertículos. O que é um divertículo? É uma projeção, tá, dessa mucosa, desse músculo liso, dessa parede do esôfago, tá, para fora, para o exterior do esôfago. E aqui, se ocorre uma fraqueza nessa parede, algum alimento passando pode empurrar essa parede e formando essa sacolinha, essa bexiguinha, esse divertículo, tá? Que pode aí acumular alimentos, inclusive causando até mau hálito, como por exemplo nesse caso desse divertículo aqui mais alto, que pode ser chamado também de divertículo de Zenker, tá? Divertículo de Zenker. Muito bem. E existe aí um quadro muito famoso, que é a acalásia, né? A calásia, que é o quê? Essa frouxidão, né, do esfíncter esofágico inferior. Então, você tem aí uma dificuldade, né, de você controlar esse fluxo, esse fluxo, essa passagem de alimentos e líquidos, né? Pode ser por uma lesão a nervos do esôfago, enfim, que impede que os músculos se contraiam adequadamente, né? E essa paralisia aí desse esfíncter faz com que você não consiga aí, controlar muito bem esse fluxo. E o que que acontece? Há um represamento, né? Há um represamento aí de alimentos, de fluidos do esôfago para o estômago, e com essa passagem dificultada pelo esfíncter esofágico inferior não ficando relaxado, né, que é a acalásia, o esôfago pode ir se dilatando. E essa dilatação do esôfago forma o que a gente chama de mega esôfago, né? Uma doença muito famosa no Brasil que causa o megaesôfago é justamente a doença de Chagas, né? Antigamente chamada de mal de Chagas, né? Aquela doença lá do barbeiro, tá bom? Muito bem. Daí a gente vai para a segunda parte, que são as principais partes do estômago, né? Então, o estômago, pessoal, ele é uma dilatação do tubo digestório, tá? Ele é uma dilatação nesse formato de C, tá? Nesse formato de C. E o estômago, ele fica aí do lado esquerdo do corpo, tá? Do lado esquerdo, predominantemente, um pouquinho para o meio às vezes, né? Ele tem uma função de fazer decomposição química, digestão química, né? Então ele solta aí, né? Ele secreta o suco gástrico, né? Que aí tem um pH bastante ácido, na faixa de 2, de 3, né? O pH. Então esse suco gástrico bastante ácido faz uma grande digestão, principalmente aí de proteínas, né, e macromoléculas, né, de proteína para você fazer a digestão química. E faz um pouco de digestão mecânica também, porque as contrações musculares do estômago servem para ir fazendo uma mistura, né, uma mistura desse alimento com o suco gástrico também, tá bom? Então, para vocês visualizarem aonde está o estômago, né, ele fica aqui
mais ou menos nessa topografia, ó, do lado esquerdo do corpo, um pouquinho dele às vezes vai para o plano mediano, né? Ele fica aqui escondido, ó, pelas costelas, né? As últimas costelas na região torácica, né? Só para vocês terem uma referência aqui, ó, essa quarta vértebra lombar, né? Então ele está aí um pouco acima, né? O final dele, só para vocês visualizarem qual é a posição do estômago. O estômago ele pode sofrer diferentes variações anatômicas de posição e formato, né, de acordo com o tipo constitucional da pessoa. Ele pode variar, ser mais longo, mais curvo, né, até chegar próximo aqui da pelve, e assim vai. Então existem diferentes aí disposições normais aí do estômago, né? São apenas variações anatômicas. E o estômago, numa visão geral, o que, que a gente consegue observar dele, né? Ele tem aqui, ó, nesse C, esta curva e esta curva. Esta curva é menor, esta curva é maior. Então, aqui é chamado de curvatura menor do estômago e aqui curvatura maior do estômago. Além disso, essa região aqui de transição, ó, aqui está o restinho do esôfago abdominal entrando no estômago. Essa região de entrada aqui para o estômago é chamado de cárdia, tá bom? E essa região aqui superior do estômago é chamada de fundo gástrico. Fundo gástrico, né? O fundo, então, não está embaixo, o fundo está em cima, porque o fundo da sacola é a parte fechada da sacola. Como a parte fechada aqui da sacola está na parte superior do estômago, este é o fundo gástrico, tá bom? Toda essa maior porção aqui é chamada de corpo do estômago, corpo gástrico, e toda essa região final aqui do estômago é chamada de parte pilórica, que a gente vai dividir em 3 porções daqui a pouco, tá? A parte pilórica. Depois dessa parte pilórica, a gente entra no intestino delgado, né? Aqui na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, bom? Então, aqui para vocês verem um pouquinho mais de detalhes, né? A parte pilórica aqui sendo dividida no antro pilórico, que é essa primeira porção, o antro pilórico. Daqui um estrangulamento, um estreitamento, que é o canal pilórico, fica uma região mais tubular, o canal pilórico. E essa região mais estreita aqui de todas, que até quando vocês forem palpar no cadáver, é uma região bastante rígida, tá? É o piloro. E por dentro do piloro, nós temos exatamente o esfíncter pilórico, né? O esfíncter que é responsável por controlar o fluxo de bolo alimentar aí do estômago para o intestino delgado, tá bom? Daí, já que estamos falando de estômago, é interessante que a gente comente aí um pouco das famosas cirurgias bariátricas, né? Então, existem dois tipos de cirurgia bariátricas clássicas. Essa é um pouco mais antiga, né? Que é o famoso bypass gástrico, ou chamado também de Y de Roux, né? O que é feito nessa cirurgia? Você tem aqui o estômago, tá? E essa porção inicial do intestino delgado aqui, que é o duodeno, e essa outra porção aqui do intestino delgado, que é o jejum, né? Então, basicamente, o que é feito nessa cirurgia? É feita aqui uma incisão, ó, em volta da cárdia do estômago e uma incisão aqui na região aqui entre duodeno e jejum. E é feito um desvio, ó. Sutura-se aqui, ó, uma parte, essa parte inicial do estômago aqui, a cárdia do estômago, direto no jejum. E toda essa porção aqui, ó, do estômago, ó, ela não vai mais entrar em contato com o bolo alimentar, mas ela vai ter continuidade aqui através do duodeno, ó, direto para o jejum. Qual é a proposta dessa cirurgia? Onde está o estômago residual aqui? Apenas nesta bolsinha. Então você tem um volume estomacal muito menor. Então a pessoa vai conseguir se alimentar menos e com menor ingesta de alimentos, ela perde massa, ela emagrece. Só que mantendo aqui essa conexão do estômago com aqui o jejum,
você consegue fazer ainda que se mantenha a produção e o envio de suco gástrico, né, dessas enzimas gástricas para o duodeno para poder fazer a digestão dos alimentos, tá? Essa cirurgia aí tem uma série de questões, de comorbidades e de complicações eventualmente, mas é uma cirurgia bastante clássica, tá? E hoje é muito feita, talvez seja mais feita atualmente, a gastrectomia vertical ou sleeve, né? O que que é a gastrectomia vertical? É você simplesmente vir aqui ao longo da curvatura maior do estômago, ó, e fazer um corte, ó, ao longo de todo o estômago. É como se passasse o corte verticalmente ao estômago. Então, passando esse corte, você retira a maior porção do estômago aqui. Então, você tira boa parte do fundo, do corpo gástrico e da região pilórica, né, ao longo da curvatura maior, e retira isso do corpo. Então, você fica com o estômago muito menor, né, num tamanho muito menor, né. Isso, com menor tamanho, né, de estômago, você consegue fazer diminuição da ingestão alimentar e emagrecimento, né. Isso são técnicas invasivas de cirurgia, né? Existem também as técnicas que você coloca um balão intragástrico, né? É uma espécie de bexiga dentro do estômago, e isso é possível de se retirar sem fazer corte algum no estômago e também diminuir o volume dentro do estômago para emagrecimento, né? Quando a gente coloca esse balão, né, o balão intragástrico fica aqui dentro do estômago, né, ocupando o volume dele, né? Que é interessante que o estômago ele é basicamente mucosa e músculo, né? Então, quando a pessoa se alimenta muito, principalmente obesos mórbidos, né? Obesidade de grau 3, né? Para cima, né? Essas obesidades já têm uma grande distensão gástrica. Então, cabe muito alimento e a pessoa vai sentir necessidade de comer muito alimento. Então, após uma reabilitação psicológica e nutricional, pode ser indicada a cirurgia bariátrica para auxiliar nesse processo de emagrecimento, né? Tudo bem, aqui no estômago visto por dentro, né, a parte interna, vocês veem todas essas pregas aqui de mucosa. Para que servem essas pregas gástricas, né? Elas servem para aumentar o contato, né, a superfície de contato do estômago com o bolo alimentar e assim facilitar aí o processo de digestão química desse alimento, né? Então, aqui vendo por dentro, vocês também conseguem ver a cárdia, o fundo gástrico, a curvatura menor aqui, a curvatura maior aqui, aqui a região de antro pilórico, a região de canal pilórico, e o piloro por dentro aqui, ó, formado pelo esfíncter pilórico. E a gente observa aqui também duas incisuras, né? Essa incisura aqui, esse entalhe, é chamado de incisura cárdica, tá? Ou incisura cardíaca, tá? E essa incisura aqui, ó, forma esse ângulo, é chamado de incisura angular. Incisura angular. Bom, é interessante vocês observarem que esse esfíncter, né? Todo esfíncter aqui é um músculo circular que faz este movimento aqui de abre e fecha, né? E este movimento de abre e fecha aqui controla o fluxo de passagem, né, de algo entre dois compartimentos, aqui no caso do estômago para o duodeno, né? Existe um outro comentário interessante que, se vocês observarem, nesta região aqui ao longo da curvatura menor, existem algumas pregas aqui, ó, gástricas, que elas estão mais contínuas, ó, e retificadas. E toda esta região aqui ao longo da curvatura menor por dentro forma uma espécie de canal gástrico. Canal gástrico. Então, o que é muito interessante aqui, que quando nós ingerimos pequenas quantidades de líquido, né, esse líquido ele passa automaticamente aqui, ó, em pequenas quantidades, ao longo desse canal gástrico, para ter uma passagem mais rápida e direta para o duodeno, para o intestino, para ser feita essa absorção do líquido. Então, fica interessante aí de a gente pensar que a melhor forma da gente se hidratar não é ingerir grande quantidade de líquido de uma vez só, quando a gente está com sede e bebe uma garrafinha de água inteira. Isso não é tão interessante, porque grandes quantidades de líquido, o líquido vai vir e vai se acumular aqui no corpo do estômago, na região pilórica. Quando a gente vai bebendo de pouquinho em pouquinho ao longo de um tempo, né,
a gente vai fazendo com que esse líquido consiga passar mais facilmente ao longo desse canal gástrico aqui, para poder ir direto para o intestino e ser absorvido de uma forma mais efetiva. Bom, e aqui para vocês verem até um gráfico bem interessante também sobre o esvaziamento gástrico, né? Esta linha de baixo aqui, a linha vermelha, representa o esvaziamento gástrico, ou seja, a passagem de algo do estômago para o intestino, de líquidos, e a linha de cima representa a passagem, né, o esvaziamento gástrico, no caso de sólidos, né? Então, é possível observar que seja com líquidos, seja com sólidos, né, em cerca aí de 4 horas, mais ou menos, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a maior parte dessa ingestão de líquido e sólido já vai ter saído do estômago e indo para o intestino, né, mais ou menos 4 horas que demora. E é interessante vocês observarem o quão mais rápido se esvazia a maior parte do líquido do que o sólido, justamente por causa daquele canal gástrico, que permite uma passagem mais rápida ao longo do estômago desse líquido, e ele não precisa ficar retido lá no estômago para ser digerido, né? Porque ele vai ser absorvido diretamente no intestino. Bom, daí a gente vai aqui para comentar de um quadro clínico muito importante, né, e frequente, que são as úlceras gástricas, né, ou úlceras pépticas. Péptico é de estômago, né? O que é uma úlcera, né? Ela é uma lesão, né, uma erosão da mucosa de revestimento do estômago. E dentro do estômago, a gente tem o quê? Mucosa, suco gástrico. Quando a gente lesa a mucosa, esse epitélio de revestimento interno do estômago, o suco gástrico, né, o HCl, né, que tem um pH baixo, pH de 2, esse ácido, ele vai entrar em contato aí com a nossa camada muscular do estômago e assim vai. Isso gera o quê? Gera dor, né? Então as úlceras geram muita dor no estômago. Muito bem. Por que que ocorre uma úlcera, né? Seja por um alto conteúdo de ácido, né, de pepsina, ou seja, uma grande produção de ácido, uma irritação química genérica, por um baixo suprimento sanguíneo em algum lugar, né, morre uma região da mucosa, uma baixa secreção de muco protetor, né, existe um muco protetor da mucosa, e é muito associada à úlcera gástrica com a infecção, né, pelo H. pylori, né. Décadas atrás achavam que o estômago era estéril por causa do seu pH baixo, mas ele não necessariamente era estéril, ele pode ser contaminado aí, ter uma infecção pelo H. pylori, tá? Aqui se mostra quais são os pontos mais frequentes de úlcera, né? Então vocês veem que pode acontecer na cárdia, aqui na região da curvatura maior, mas principalmente na região pilórica, né? Na região de piloro, onde fica mais concentrado ali, né? Retém-se o bolo alimentar, é onde pode acontecer mais úlceras, né? Pontos de ulceração, né? Aqui é para vocês verem um esquema, né, do que é uma úlcera gástrica. Então, por exemplo, ó, temos as pregas aqui da mucosa normais, saudáveis, e você observa aqui que existe uma falha na mucosa, né? Começa a ser exposto aí o músculo, né? Então, essa falha da mucosa, né, a maioria é causada pelo H. pylori, né, a bactéria Helicobacter pylori, e quando a pessoa se alimenta, como eu falei, o suco gástrico entra em contato com essa ferida, essa lesão, e gera dor, né? Gera dor. Muito bem. E aqui é para a gente mostrar que existe uma transição entre o esôfago e o estômago. Se vocês notarem, existe aqui mais ou menos uma linha, né? E essa linha, ela ocorre mais ou menos em zigue-zague, quando a gente observa na peça real. Essa linha em zigue-zague é chamada de linha Z. Ela nada mais é que uma demarcação que é visível a olho nu entre a transição da mucosa de esôfago para a mucosa de estômago, né? Porque a mucosa do esôfago, como a gente viu lá, ela é o quê? Feita de epitélio estratificado pavimentoso. E a mucosa do estômago é feita de epitélio colunar simples, né? Então, existe uma mudança do tipo de epitélio, por isso ocorre essa diferença aqui entre as mucosas, que é visível a olho nu, né?
Por que que eu digo isso? Existe aí a possibilidade de ocorrer refluxo, né? Ou seja, suco gástrico entrar no esôfago, né? Um refluxo. Quando o suco gástrico entra no esôfago, você lesa esse epitélio, né? Você lesa essa mucosa que não está preparada, não foi feita para aguentar o suco gástrico. Existem algumas causas para o suco gástrico vir do estômago para o esôfago. Uma delas é a famosa hérnia de hiato. Esse espaço por onde atravessa o esôfago abdominal para entrar em contato com o estômago é chamado de um hiato. É um espaço. Quando ocorre uma hérnia, ou seja, hérnia é algo passando por onde não devia. Então, parte do estômago passa aqui pelo hiato e entra na cavidade torácica. Essa parte aqui do estômago represada, né, acima do diafragma, vai ser uma piscina de suco gástrico, vai produzir suco gástrico, e esse suco gástrico aqui vai ficar mais facilmente refluindo para o esôfago. Outras causas são causas que aumentam, no geral, a pressão abdominal. Então, seja num quadro de obesidade, né, se tem muita gordura visceral, ou uma gestação, né, que o útero crescendo vai empurrando os órgãos abdominais, em situações de aumento da pressão intraabdominal, você pode ter um refluxo, né? E um refluxo não necessariamente é uma doença num primeiro momento. Você pode ter um refluxo pontual. Então, você se alimentou bastante, seu estômago está muito cheio, você foi fazer esforço físico. Aumenta a pressão abdominal e vai acontecer, por exemplo, uma situação de refluxo. A doença do refluxo gastroesofágico é quando esse refluxo é recorrente e vai aí ocasionar mudanças, alterações, lesões e sintomas aí no seu esôfago. Bom, então aqui só para vocês verem uma outra imagem, ó, que para vocês observarem que isso tudo é estômago, parte do estômago aqui nessa hernia de hiato passa pelo diafragma e fica aqui represado. Olha aqui, ó, o que que é isso? A junção esôfago-gástrica, é a famosa linha Z, ó, que ela é em formato de zigue-zague, né, que demarca a transição de esôfago para o estômago. E nessa transição aí, demarcada pela linha Z, quando o suco gástrico vai cronicamente, ou seja, de forma recorrente, o suco gástrico vai lesionando a mucosa, né? Ou seja, esse esfíncter esofágico inferior aí também não está conseguindo controlar, por exemplo, né? Mesmo sem uma hérnia de hiato ou nem nada do tipo. Simplesmente o esfíncter esofágico inferior não está conseguindo se contrair adequadamente para impedir esse refluxo de ácido gástrico, né? Essa mucosa do intestino, do esôfago sendo lesada, vai acontecendo isso daqui, que é uma metaplasia, que a gente chama. É uma alteração do epitélio. O epitélio esofágico vai se modificando para conseguir se proteger. Essa alteração visível a olho nu, ó, que vai ficando com essa forma aqui rosada no esôfago, é chamado de esôfago de Barré. Por que isso é importante? Porque o refluxo crônico leva a um esôfago de Barré, e essa condição do esôfago de Barré, ela é uma condição considerada pré-neoplásica. Aqui pode-se gerar um câncer, né, de esôfago, e isso pode ser bastante letal, por isso que é preciso prevenir e tratar, tá bom? Aqui é para vocês verem, ó, que quando ocorre o esôfago de Barré, ó, existe essa mudança de epitélio, né? Então aqui você tem um epitélio, ó, colunar simples no estômago, um epitélio estratificado pavimentoso no esôfago, né? Isso daqui numa região mais saudável, né? E aqui acontece o que, ó? Existe aqui, ó, uma mudança da mucosa, que começa a estar misturado aqui, ó, o epitélio colunar, aonde seria esôfago, né? Então você começa a ter o que aqui? Uma metaplasia, ou seja, uma alteração do tipo de epitélio normal naquela região. Em vez de ser o pavimentoso estratificado, típico do esôfago, começa a ser um epitélio colunar. Isso daqui é uma lesão pré-neoplásica, né? Muito bem. Daí a gente vai para discutir quais são as possíveis vias alimentares, né, alternativas.
Porque, tipicamente, qual que é a nossa via alimentar? A boca, cavidade oral, faringe, né? Especificamente a orofaringe, laringofaringe, esôfago e assim por diante, né? Só que existem situações, por exemplo, obstruções dos diferentes tipos, né? Então, uma obstrução no piloro ou uma obstrução em diferentes pontos do intestino, seja o intestino delgado ou do intestino grosso, que impedem esse trânsito do bolo alimentar. Isso pode ocorrer por diferentes causas, desde as mais drásticas, né, o câncer, simplesmente por uma úlcera, por espasmos, pelo ilho paralítico, que é uma situação em que o intestino fica paralisado, ele perde seu peristaltismo, né, por aderências, ou seja, gruda uma estrutura em outra. Diferentes causas podem ocorrer, fazer uma obstrução, aí, por exemplo, intestinal, ou uma obstrução gástrica e assim vai, né? Daí, uma das formas da gente perpassar essas obstruções são as sondas, né? Ou, por exemplo, as sondas podem ser utilizadas quando o paciente não consegue se alimentar. Ele tem algum problema na boca, no esôfago e assim vai. Quando ele não consegue se alimentar ou tem alguma obstrução, a gente usa uma sonda, que é um tubinho que vai ser passado desde a boca ou do nariz até depois da obstrução, né? Para pular a obstrução ou esse local de dificuldade de passagem do alimento. Existe, por exemplo, aqui em roxinho, uma sonda orogástrica. O que que é isso? Entra pela boca, oro, e vai até o estômago. Então, ela entra pela boca, passa pela faringe, esôfago e vai até o estômago. Existe, por exemplo, a sonda nasogástrica, que ela entra pelo nariz. Ela entra pelo nariz, passa por toda a faringe, esôfago e vai para o estômago. Existe uma sonda, por exemplo, nasoduodenal, que é quando ela também entra pelo nariz e ela pula o estômago e vai lá para o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Nasojejunal quer dizer que ela vai até a parte chamada jejuno do intestino delgado. E assim por diante. Existem outras formas de acesso que são as estomias, né? Que é você fazer um buraco aqui através da parede abdominal para ir direto no órgão que a gente quer, como por exemplo na gastrostomia e na jejunostomia, né? Então aqui só para vocês visualizarem como seria uma gastrostomia, né? Então aqui está a parede abdominal, ó. Você está vendo aqui ó, a parede abdominal e esse daqui é o estômago. Então você perfura aqui ó, a parede abdominal até atingir o estômago e você coloca a sonda direto no estômago, né? Isso pode também ser uma via alimentar alternativa. Quando, por exemplo, imagine que um paciente tem uma obstrução na cárdia por um câncer. Então, esse câncer obstruiu totalmente a entrada do estômago. Não vai dar para passar nenhuma sonda, nem naso, nem orogástrica. Daí é indicado, por exemplo, fazer uma gastrostomia, né, que é uma via definitiva. Você vai passar o tubo aqui e vai conseguir levar alimento para o paciente. Tá bom? Bom, por hoje é só, pessoal. Fico à disposição para dúvidas e bons estudos.